Meu nome é Laura Scott. Tenho 23 anos. 7 dias depois de concluir meu mestrado, meu pai se levantou durante o jantar de comemoração, diante de 120 convidados, e disse: Laura, criar você custou $214.000. Você sempre foi cara. Está na hora de retribuir. Ele deu play em uma apresentação, 14 páginas. Cada fralda, cada almoço da escola, cada presente de aniversário, tudo listado, somado e projetado na tela para todo mundo ver. Em seguida, deslizou um documento na minha direção. Uma nota promissória. 5.000 por mês. Assine. Agora. Peguei a caneta. Minha mão tremia. Então meu irmão Connor, o favorito, o orgulho deles, se levantou tão rápido que a cadeira bateu no chão de mármore. Pai, fala a verdade, ou eu falo. O sorriso do meu pai desapareceu na hora. Porque o que Connor estava prestes a revelar não só expunha meus pais. Ia destruir tudo o que eu achava que sabia sobre mim. Curta, se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo. Você vai querer lembrar desse momento. Eu devia começar dizendo que sempre soube que era diferente. Não de um jeito abstrato, mas de um jeito visível, nas fotos, nos presentes, no tempo que minha mãe levava para desviar o olhar quando eu entrava em um cômodo. Você tem os olhos do seu pai, diziam para o Connor nas reuniões de família. Para mim, não diziam nada. Ou pior. Laura, você é tão diferente do resto da família. Tenho olhos verde avelã, cabelo castanho escuro e 1,68 de altura. Meu pai, Michael, e minha mãe, Elizabeth, têm olhos azuis e cabelos castanho claro, quase loiros. Connor, meu irmão mais velho, é a cópia deles. Olhos azuis, loiro, e com 1,85 já aos 16 anos. Eu costumava analisar nossas fotos de família. As de Natal de 2008 ainda estão na lareira da casa deles, em plano. Connor ficava no centro das fotos, com as mãos dos meus pais apoiadas nos ombros dele. Eu aparecia na lateral, sempre meio fora de foco, como se não pertencesse à cena. Eu dizia a mim mesma que era só genética, acaso. Nunca parei para perguntar, por que eu não pareço com ninguém? Mas a diferença não era só aparência. Era em tudo. No aniversário de 21 anos do Connor, em maio de 2019, ele ganhou um BMW Zero, pago à vista. Ainda fizeram uma festa enorme no clube, com cerca de 200 convidados. No meu aniversário de 21, em dezembro de 2023, recebi um cartão presente de $50 e um jantar simples no Olive Garden, só nós 4. Minha mãe passou a maior parte do tempo no celular. Connor estudou na Austin entre 2016 e 2020 e depois fez direito até 2023. Meus pais bancaram tudo, mais de $130.000. Eu também entrei na Austin em 2020, mas precisei recorrer a empréstimos estudantis. Trabalhei em 3 empregos, barista no Starbucks, assistente na biblioteca e babá nos fins de semana. Quando fui aceita no mestrado em 2023, tive que pegar mais um empréstimo. No total, $100.000. Meus pais não ajudaram com nada. Connor, temos tanto orgulho de você, minha mãe disse quando ele entrou na faculdade de Direito. Laura, você dá um jeito, foi o que ouvi quando fui aceita no mesmo lugar, para o meu mestrado. Passei anos acreditando que o problema era eu. Que não me esforçava o suficiente. Que, se eu fizesse mais, conquistasse mais, talvez eles finalmente me enxergassem como enxergavam o Connor. Minha média na graduação foi 3,88. Estive na lista de honra todos os anos. Ganhei um prêmio pelo meu trabalho sobre teoria do apego e sistema de acolhimento. No mestrado, minha média foi 3,92. Minha dissertação se chamava Trauma de Adoção e Formação de Identidade na Adolescência. Entrevistei 40 jovens adotados sobre a sensação de não pertencimento dentro da própria família. Eu não fazia ideia de que, no fundo, estava escrevendo sobre mim. O anúncio da formatura do Connor foi enviado para 200 pessoas. O meu, para 12. Quando recebi minha proposta de emprego em dezembro, terapeuta infantil no Austin Family Counseling, com salário de $58.000 por ano, começando em março de 2026, liguei para meus pais, sem conseguir conter a empolgação. Que bom, querida, disse minha mãe, quase sem interesse.
O Connor acabou de ser promovido a associado no escritório. Eu escrevi minha dissertação sobre trauma de adoção, sem perceber que, no fundo, estava analisando a minha própria história. Mas havia outros sinais, pequenos detalhes que eu aprendi a ignorar ao longo dos anos. Quando eu tinha 16 anos, precisei da minha certidão de nascimento para tirar passaporte. Se perdeu, minha mãe disse. A gente resolve isso. E resolveram. Eu nunca vi o documento. Aos 19, um formulário médico da universidade pedia histórico familiar. Mandei mensagem perguntando sobre doenças como diabetes, problemas cardíacos ou questões mentais. A resposta veio curta: nada importante. Para de se preocupar tanto. Aos 14, tivemos um trabalho escolar sobre árvore genealógica. Eu mal consegui preencher além dos nomes dos meus avós, sem fotos, sem histórias. Quando perguntei, minha mãe se irritou: a gente não é uma família que fica presa ao passado, Laura. Aos 21, comecei a ter ansiedade, forte o suficiente para eu perguntar novamente sobre histórico de saúde mental. Isso é só estresse, meu pai disse. Para eles, eu era sempre isso, só estressada, só difícil, só diferente. Connor era o único que me defendia. Lembro de quando eu tinha 16 anos e estava chorando depois de mais uma discussão com a minha mãe. Ele sentou ao meu lado na cama e disse: Laura, você é minha irmã. Não deixa eles fazerem você se sentir menos. Na época, eu não fazia ideia do quanto aquilo era literal. Connor foi para a faculdade em 2016 e, com o tempo, nos falamos menos. Ele voltava nos feriados e era tratado como realeza, enquanto eu ficava na cozinha, limpando, tentando ser invisível o suficiente para não decepcionar ninguém. Ele não foi à minha formatura do ensino médio em 2020 e disse que estava ocupado com provas da faculdade de Direito. Já na formatura dele, em 2023, toda a família viajou para Austin. Foram 3 dias de comemoração, jantares, fotos e orgulho estampado em cada detalhe. Connor sempre foi o filho perfeito. Eu, apenas um detalhe esquecido. E por 23 anos, eu acreditei que era assim que famílias funcionavam. No dia 13 de dezembro de 2025, uma sexta-feira, foi a minha vez de me formar no mestrado em Serviço Social pela UT Austin. Naquela manhã, chovia leve e fazia frio, cerca de 11 graus. Eu vesti a beca preta, a faixa verde de honra e um par de saltos de segunda mão que comprei em um brechó. Quando anunciaram a Laura Scott, mestre em Serviço Social, com especialização em terapia infantil e familiar, eu caminhei até o palco no Darrell Royal Stadium. E Connor estava lá. Ele tirou o dia de folga, dirigiu mais de 3 horas desde Dallas só para estar lá. Minha colega de apartamento, Jéssica, também foi, assim como minha orientadora, a doutora Brennan. Eles vibraram quando eu recebi meu diploma. Meus pais não apareceram. A gente comemora no jantar da semana que vem, minha mãe tinha dito. Essas cerimônias são longas demais. Depois da formatura, Connor me abraçou. Tenho orgulho de você, ele sussurrou. Quando se afastou, percebi algo estranho no rosto dele, uma tensão que não combinava com o momento. Laura, precisamos conversar depois do jantar. É importante. Ele parecia preocupado. Eu devia ter perguntado por quê, mas estava feliz demais, aliviada por finalmente ter terminado tudo. Deixei passar. Connor me deu um caderno de couro com meu nome gravado, Doutora Laura Scott. Para o futuro, ele disse. Eu chorei. No dia seguinte, 14 de dezembro, minha mãe mandou uma mensagem: Laura, vamos fazer sua comemoração de formatura no Mansion at Turtley Creek. Sexta-feira, 20 de dezembro, às 19 horas. Convidamos toda a família, alguns amigos e sua nova chefe, Dr. Hernandes. Queremos que todos vejam o quanto estamos orgulhosos de você. Vista-se bem. Vai ser uma grande noite. Mamãe. Eu li aquilo 3 vezes. O lugar era um dos mais caros de Dallas. Meus pais nunca tinham feito uma festa para mim, nem na minha graduação, nem no meu aniversário de 21 anos, nem em ocasião alguma. Serão 120 convidados, minha mãe disse depois, ao telefone. Família, amigos do clube, meu chefe, Jéssica estranhou na hora, Laura, isso não faz sentido. Eles quase ignoraram sua primeira formatura. Por que tudo isso agora?
Mas eu queria acreditar que, finalmente, algo tinha mudado, que depois de 23 anos eles tinham decidido me enxergar de verdade. Ignorei todos os sinais. Connor também estava diferente. O grupo da família estava ativo havia dias, minha mãe falando da festa, meu pai mencionando uma apresentação especial. Connor visualizava tudo, mas não respondia. No dia 16, liguei para ele. Você vem, né? Só 12 horas depois ele respondeu, sim, estarei lá. Aquilo não era normal. Ele sempre respondia rápido. Quando finalmente consegui falar com ele, parecia distante. Estou resolvendo umas coisas do trabalho, disse. Explico na sexta. No mesmo dia, recebi um e-mail da doutora Patrícia Hernandes, minha nova chefe. Ela confirmava oficialmente minha contratação como terapeuta infantil no Austin Family Counseling, com início em 2 de março de 2026. Salário de 58 mil por ano, mais benefícios. Ela elogiava meu desempenho e dizia que minha pesquisa sobre trauma de adoção mostrava exatamente o tipo de sensibilidade que os pacientes precisavam. Pela primeira vez em muito tempo, algo parecia, de fato, meu. Liguei para meus pais na mesma hora. Que bom, querida, minha mãe disse, sem muita emoção. A gente fala disso no jantar. Nenhum entusiasmo, nenhum parabéns de verdade, só aquilo, a gente fala disso no jantar. Já Connor me mandou mensagem, Laura, isso é incrível. Você vai mudar a vida de muita gente. Sério. No dia 19 de dezembro, na noite anterior ao jantar, eu não consegui dormir. Experimentei 4 vestidos até decidir por um azul marinho de comprimento midi que peguei emprestado com a Jéssica. Fiquei ensaiando um discurso de agradecimento na frente do espelho, tentando acertar as palavras. Quero agradecer a todos que acreditaram em mim. Às 23 horas e 52, Connor mandou outra mensagem. Laura, aconteça o que acontecer amanhã à noite, saiba que eu te amo, e me desculpa. Fiquei olhando para a tela sem entender. Desculpa pelo quê? Respondi na hora. Como assim? Mas ele não respondeu. Entrei no salão do Mansion at Turkey Creek no dia 20 de dezembro achando que aquela noite era minha comemoração. Eu não fazia ideia de que seria o oposto disso. O lugar ficava em Upton, Dallas, todo elegante, com vidro, mármore e lustres enormes. Meus pais reservaram o terraço, uma sala privada que cabia mais de 100 pessoas, com janelas do chão ao teto e música clássica tocando suavemente ao fundo. As mesas estavam organizadas em formato de U, com uma mesa principal de frente para todos. O meu lugar ficava bem no centro, de frente para cerca de 120 convidados. Atrás de mim, havia uma tela de projeção já preparada. Laura, aqui, minha mãe chamou logo na entrada. Ela usava um vestido que provavelmente custava mais do que o meu aluguel. Meu pai estava ao lado, elegante, sorrindo como se estivesse em um evento importante. Mas ao fundo, vi Connor sozinho no bar, segurando um copo de uísque. Ele parecia pálido. Ao lado dele, havia uma pasta grossa, daquelas de arquivo, com uma etiqueta. Quando nossos olhares se cruzaram, ele apenas sussurrou, sem som, a gente precisa conversar. Antes que eu pudesse ir até ele, minha mãe segurou meu braço. Venha cumprimentar todo mundo, Laura. Estão todos aqui por você. O jeito que ela disse aquilo me deu um desconforto estranho. Passei pelo salão sorrindo, agradecendo, tentando agir como se tudo fosse normal. Minha tia Diane, irmã do meu pai, me abraçou forte e disse, finalmente seus pais estão te dando o reconhecimento que você merece. Se ela soubesse. A lista de convidados misturava família e pessoas que eu mal conhecia. Tios, primos distantes, minha avó Ellen, com quase 80 anos e ainda observadora como sempre, além de amigos do clube dos meus pais, como os Cartwright, os Henderson, os Bailey, e também a doutora Hernandes, minha nova chefe. Ela estava perto das janelas, visivelmente desconfortável no meio de tanto luxo. E foi aí que caiu a ficha, de forma lenta e dolorosa, aquelas não eram as minhas pessoas. Eu não tinha convidado ninguém. Aquilo tudo era o público dos meus pais, e eu estava prestes a virar o exemplo que eles queriam expor. Às 19h30, meu pai se levantou e bateu levemente no copo. O som ecoou e a sala ficou em silêncio. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para celebrar a conquista da nossa filha Laura, o mestrado em serviço social.
Não poderíamos estar mais orgulhosos. Alguns aplausos educados, espaçados. Laura sempre foi determinada, independente. Desde o dia em que entrou em nossas vidas, soubemos que ela era especial. Aquilo me chamou a atenção. Entrou em nossas vidas, não a nasceu. Era uma forma estranha de dizer. Percebi algumas pessoas trocando olhares, confusas. E hoje à noite, ele continuou, queremos falar sobre o que realmente significa criar um filho de sucesso, o investimento, o sacrifício. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para mim e sorriu. Laura, criar você custou $214 mil. Você foi cara. Está na hora de nos pagar de volta. O clima mudou na hora. Ele apertou um controle, as luzes diminuíram, e a tela atrás de mim se acendeu com um título em vermelho forte, o investimento, Laura Elizabeth Scott, 2002 a 2025. Meu corpo travou. Eu mal conseguia respirar. O primeiro slide apareceu, primeiros anos, 2002 a 2004. Fraldas, fórmula, berço, carrinho, despesas médicas, $8.200. Havia uma foto minha ainda bebê, deitada no berço. O segundo slide surgiu, pré-escola e ensino fundamental, 2004 a 2012. Mensalidades, materiais, excursões, $42 mil. O terceiro, escola particular, do jardim ao ensino médio, 2007 a 2020. Centemarks Preparatory, $156 mil. Meu pai narrava cada detalhe como se estivesse apresentando um relatório financeiro. Foram 8 minutos. 8 minutos vendo minha vida reduzida a números, cada valor caindo como um golpe. No quinto slide, atividades extracurriculares, aulas de piano, abandonadas após 2 anos, futebol, abandonado após uma temporada, equipe de debate, $6.800. Aqueles comentários faziam parecer que eu desistia de tudo. Mas a verdade era outra, eles me tiraram do piano quando Connor precisou de dinheiro para comprar um carro. Eles me tiraram do futebol quando decidiram reformar a cozinha. No slide seguinte, férias em família, 2008 a 2019. Cruzeiros, Disney, Europa. Custo por pessoa, incluindo Laura, $12.800. Incluindo Laura? Como se eu fosse um peso extra que eles, generosamente, permitiram levar junto. No slide 11, contribuição para a faculdade, 2020 a 2023, $3.900. Uma mentira. Eu tive bolsas e empréstimos, eles ajudaram com talvez $500, e isso foi para o notebook usado. No slide 13, contribuição para o mestrado, 2023 a 2025, zero. Apresentado como se fosse escolha minha me endividar, não como se eles simplesmente tivessem se recusado a ajudar. No slide final, investimento total, $214 mil. O número ficou ali, em vermelho forte, pairando no ar. O salão ficou em silêncio absoluto. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. A doutora Hernandes balançava a cabeça, incrédula. Minha tia Diane estava de boca aberta. Minha avó Helen chorava em silêncio. Connor estava no fundo da sala, segurando a borda de uma mesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Meu pai se virou para mim, ainda sorrindo. Não estamos pedindo gratidão. Estamos pedindo responsabilidade. Ele deslizou um documento na minha direção. Esta é uma nota promissória de $214 mil, a ser paga em parcelas de $5.000 por mês durante 60 meses, com juros de 6% ao ano. Eram 2 páginas, cheias de termos legais, já com meu nome impresso. É justo, Laura. Você vai começar um emprego de $58 mil por ano. Dá para pagar. Mas a conta não fechava. Depois dos impostos, isso daria cerca de $3.500 por mês. Só a parcela que eles exigiam já era maior que isso, sem contar meus empréstimos estudantis e o aluguel. Não sobraria nada. Na verdade, faltaria. Ainda assim, eu passei 23 anos tentando fazer com que eles me amassem. Peguei a caneta. Minha mão tremia. Assine agora, meu pai insistiu. A doutora Hernandes se levantou. Isso é absurdo. Isso é um assunto de família, doutora, meu pai cortou, frio.
Por favor, sente-se. Encostei a caneta na linha de assinatura. Foi então que a cadeira do Connor arrastou com força contra o mármore. O som ecoou pelo salão silencioso como um disparo. Ele se levantou tão rápido que a cadeira tombou, batendo no chão com um estrondo. Pai, ele disse, a voz trêmula. Conta a verdade, ou eu conto. O sorriso do meu pai desapareceu. Connor caminhou até a frente do salão segurando aquela pasta de arquivo. Connor, senta, meu pai disse, tentando manter o controle. Isso não tem nada a ver com você. Connor balançou a cabeça, a voz falhando. Tem mais a ver comigo do que você imagina, porque fui eu quem se beneficiou do dinheiro que era da Laura. O clima mudou na hora. Ele abriu a pasta, puxou um documento e levantou para que todos vissem. Então olhou diretamente para mim. Laura, eu sinto muito por você descobrir assim, mas você precisa saber. Ele posicionou o papel sob a luz do projetor. Dava para ver um selo oficial, carimbado, reconhecido em cartório. Este é o seu registro de adoção, do Condado de Travis, Texas, datado de 22 de março de 2003. Você foi adotada quando tinha 3 meses de vida. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Perguntas surgiam de todos os lados, gente surpresa, gente indignada, mas eu não conseguia ouvir nada direito. Era como se eu estivesse submersa. Adotada. Eu era adotada. De repente, todas as dúvidas que eu carreguei por anos começaram a fazer sentido. Connor continuou, sem desviar o olhar. O nome da sua mãe biológica é Raquel Morrison. Você era registrada como Baby Gail Morrison antes de ter seu nome mudado para Laura Elizabeth Scott. Ele puxou outro conjunto de documentos, muito mais grosso, cheio de páginas. E ela não te abandonou. Ela e os pais dela, seus avós biológicos, pagaram por você. Todo mês, durante 18 anos. $2.400 por mês. Eles redirecionaram o fundo da faculdade dela, economias da aposentadoria, tudo para garantir que você tivesse uma vida boa. Ele ergueu extratos bancários, folhas e mais folhas. De janeiro de 2003, quando você tinha um mês de vida, até dezembro de 2020, quando completou 18 anos. São 216 meses. Isso dá $518.400. O número caiu sobre mim como um impacto físico. Esse dinheiro era para te dar uma vida digna, Connor disse, com a voz embargada. Mas, em vez disso, a mãe e o pai usaram para pagar minha faculdade de direito, comprar propriedades e manter o estilo de vida deles. Ele então olhou diretamente para os nossos pais. E ainda fizeram uma apresentação para cobrar dela como se ela devesse alguma coisa. O salão entrou em caos. A doutora Hernandes se levantou imediatamente. Minha tia Diane começou a gritar, acusando meu pai de ter mentido por décadas e de ter tirado proveito da própria família. As pessoas começaram a se afastar da mesa principal, algumas visivelmente chocadas, outras já indo embora, como se não quisessem mais fazer parte daquilo. Meu pai tentou falar. Esse dinheiro é nosso legalmente, como pais adotivos. Mas várias pessoas gritaram, interrompendo-o. Connor então tirou mais um documento da pasta. 4 páginas, escritas à mão. Tem mais, ele disse, e começou a ler. Querida Laura, se você está lendo isso, agora tem 21 anos e é legalmente adulta. Eu queria ter entrado em contato há muito tempo, mas prometi aos seus pais que esperaria até você crescer. Pensei em você todos os dias desde que te segurei no hospital por aquelas 2 horas antes de levarem você. Meus pais, seus avós biológicos, faleceram em 2019. Eles nunca chegaram a te conhecer, mas te amavam profundamente. Abriram mão da aposentadoria para garantir que você tivesse uma vida boa. Estou escrevendo porque adoraria te conhecer, se você quiser. Sem pressão, só um café. Não quero atrapalhar sua vida, só quero saber se você está bem. Meu número e e-mail estão abaixo. Estou em Austin desde 2020, a 3 horas de distância. Por favor, se quiser me conhecer, estarei aqui. Sempre estive aqui. Com amor, Raquel. Ele levantou os olhos. A carta é datada de 18 de junho de 2024, carimbada em 20 de junho de 2024, endereçada a Laura Scott, aos cuidados de Michael e Elizabeth Scott.
Connor se virou para nossos pais. Encontrei isso no cofre do escritório do pai no mês passado. Eles nunca te deram, Laura. Ela espera há 1 ano e meio por sua resposta. Ela acha que você não quer encontrá-la. Tia Diane agora gritava, isso é mais do que cruel. Você a manteve longe da própria mãe? Minha avó Ellen chorava, soluçando. Elizabeth, aquela pobre mulher, esperou todo esse tempo. Olhei para meus pais. As pessoas que me criaram. As pessoas que passei 23 anos tentando agradar. E tudo o que consegui pensar foi: vocês me mantiveram longe da minha mãe. Pegaram o dinheiro dela e a aposentadoria dos meus avós. E ainda tentaram me fazer pagar por isso. Levantei-me, deixei a caneta cair sobre a nota promissória. O salão silenciou. Passei 23 anos acreditando que não era boa o suficiente para vocês, disse, com a voz firme e fria. Que eu devia algo a vocês. Que deveria ser grata por me tolerarem. Olhei para eles, realmente olhei. Não devo nada a vocês. Nunca devo. Porque vocês foram pagos o tempo todo. $2.400, todo mês. Por uma mãe que me amava o suficiente para me entregar. E por avós que abriram mão do próprio futuro para que eu tivesse um. Peguei a pasta do Connor. Todos os documentos agora eram meus. Vocês não investiram em mim. Vocês lucraram comigo. Há uma grande diferença. A doutora Hernandes colocou o braço em volta de mim. Vamos tirar você daqui. Connor olhou para nossos pais uma última vez. Acabou. Não me procurem. Não procurem a Laura. Vocês estão por conta própria. E quando a família perguntar o que aconteceu hoje, vou contar tudo com provas. Atrás de nós, enquanto saíamos, ouvi a voz da tia Diane, vou contar para todo mundo. Eles precisam saber o que vocês fizeram. E minha avó Ellen, você não é mais minha filha, Elizabeth. Saí da mansão às 21h47 do dia 20 de dezembro de 2025. Pela primeira vez na vida, saí sabendo que não devia minha presença a eles. Não devia meu perdão. Não devia $214 mil. Porque as únicas pessoas que investiram em mim de forma incondicional eram uma mãe chamada Raquel Morrison e avós que eu nunca conheceria. Fiquei no apartamento do Connor por 3 dias. Ele me cedeu a cama, dormiu no chão. Não me deixou discutir. 21 de dezembro. Eu não conseguia parar de ler o decreto de adoção. Deve ter sido a 50ª vez que o li. Baby Gail Morrison virou Laura Elizabeth Scott em 22 de março de 2003, quando eu tinha 3 meses. Mãe biológica, Raquel E. Morrison. Nascida em 1984. Tinha 18 anos quando me teve. Pai biológico, desconhecido. Escolha dela não nomeá-lo. Procurei por ela no Google, encontrei o LinkedIn. Designer gráfica freelancer em Austin, Texas, especializada em branding para ONGs. A foto do perfil mostrava uma mulher com olhos verdes avelã. Meus olhos. O mesmo sorriso, levemente torto à esquerda. As mesmas mãos nas fotos do portfólio, dedos longos, unhas iguais. Ela esteve a apenas 3 horas e 20 minutos de distância o tempo todo. No dia 22 de dezembro, Connor finalmente me contou tudo. Eu descobri tudo no dia 15 de novembro, ele disse. Mamãe e papai me pediram para revisar o plano patrimonial deles. Sou advogado, então fez sentido. Estava olhando arquivos no cofre do escritório do papai e encontrei uma pasta rotulada ao Laura, adoção. Pensei que fossem registros de saúde. Quando vi o decreto. Ele parou, respirando com dificuldade. Laura, eu não conseguia respirar. Aí encontrei os extratos da conta fiduciária. 216 pagamentos mensais, $2.400 cada. Fiz as contas, $518.400. E lembrei das minhas mensalidades da faculdade de Direito, do BMW, das propriedades de investimento da família. Tudo veio de você. Do sacrifício da sua família biológica. Ele me olhou nos olhos. Eu queria te contar imediatamente. Mas sua defesa de tese era em 22 de novembro, uma semana depois.
Você estava tão perto de se formar? Não podia te destruir antes da sua conquista. E eu ficava esperando que cancelassem o jantar, que talvez sentissem culpa. Mas no dia 18 de dezembro, quando cheguei e vi o papai ensaiando a apresentação, praticando o discurso, eu soube que eles realmente iam te humilhar. Se eu contasse só para você, eles iriam te manipular, dizer que eu estava mentindo. Eu precisava de testemunhas públicas. Precisava que 120 pessoas vissem a verdade para que não pudessem negar. A culpa estava esmagando Connor. Ele havia se beneficiado do dinheiro da minha família biológica, cerca de $170.000 no total, 90 mil para a faculdade de Direito, 45 mil para o BMW, 35 mil para ajudar no pagamento inicial do condomínio em 2023. Vou colocar tudo no lugar, disse ele. Eu prometo. Naquela tarde, ele me explicou a realidade legal, modo advogado, clínico. O dinheiro era legalmente deles. O contrato fiduciário dava aos meus pais adotivos total discricionariedade, contanto que eu fosse adequadamente cuidada, um padrão baixo. Eles me mantiveram alimentada, vestida, com teto. Mas exigir que eu pagasse de volta por custos já cobertos pelo traste? Isso poderia ser fraude, extorsão. A nota promissória foi assinada sob falsas pretensões. Eu não sabia da existência do traste, o que a tornava anulável. Esconder a carta da Raquel não era ilegal, mas era absolutamente injusto. Você poderia processar, disse Connor. Você venceria moralmente, mas o sistema legal é lento, caro, doloroso. Você venceria moralmente, mas perderia emocionalmente. Não processe. Corte-os da sua vida. Essa é a verdadeira punição. A família começou a ligar. Tia Diane deixou uma mensagem de voz em 21 de dezembro. Laura, sempre me perguntei, você não se parecia com eles. Uma vez perguntei a Elizabeth, quando você tinha uns 5 anos, se você era adotada. Ela ficou tão irritada que me disse para nunca mais perguntar. Eu deveria ter insistido mais. Sinto muito. Seus primos e eu queremos te ver. Nós chamamos, e Michael e Elizabeth não são mais bem-vindos na nossa casa. Minha avó Ellen ligou chorando, você sempre foi minha neta, de sangue ou não. O que eles fizeram é imperdoável. Tio Thomas, tio Jeffrey, as irmãs da Elizabeth, 8 primos, mais de 50 chamadas perdidas, a maioria apoiando-me. Os amigos dos meus pais do clube começaram a se afastar. O conselho da instituição de caridade pediu discretamente que meu pai se afastasse em 23 de dezembro. As associações de clube do livro da Elizabeth não foram renovadas. A doutora Hernandes me ligou em 22 de dezembro, leve todo o tempo que precisar. O trabalho estará te esperando em março. E, Laura, você vai ser uma terapeuta incrível. Agora você entende a dor. Por 3 dias, fiquei encarando o endereço de e-mail da Raquel, aquele da carta que o Connor havia encontrado. raquel.morrison.designs@gmail.com. Escrevi 17 rascunhos de e-mail e deletei todos. Rascunho 1, 24 de dezembro. Querida Raquel, meu nome é Laura Scott. Acabei de descobrir que você é minha mãe biológica. Gostaria de te conhecer. Frio demais. Delete. Rascunho 8, 2 de janeiro. Raquel, sinto muito ter demorado 23 anos para escrever isso. Não sabia que você existia até 2 semanas atrás. Meus pais adotivos esconderam sua carta. Quero te conhecer. Por favor, responda. Desesperado demais. Delete. Rascunho 17, 5 de janeiro, 21h30. Oi Raquel, não sei como começar. Acabei de descobrir há 3 semanas que você existe. Meu irmão Connor encontrou os documentos da adoção e me contou no jantar da minha formatura, em 20 de dezembro. Desde então, tenho tentado encontrar as palavras certas. Sei que você enviou uma carta em junho de 2024. Nunca a recebi. Meus pais adotivos esconderam de mim. Só descobri quando Connor me mostrou. Sinto muito por você ter esperado. Li sua carta 50 vezes. Você disse que adoraria tomar um café. Eu realmente gostaria disso. Se a oferta ainda estiver de pé, vou me mudar para Austin em março por causa de um trabalho.
Talvez possamos nos encontrar então, ou antes, se você quiser. Sem pressão. Só, eu gostaria de te conhecer, se você ainda quiser me conhecer. Laura. Às 23h48 do dia 5 de janeiro de 2026, cliquei em enviar. Connor ficou acordado comigo, fez chá, não disse nada, apenas ficou ali enquanto eu checava meu e-mail a cada 5 minutos. Às 7h22 do dia 7 de janeiro, ela respondeu. Laura, tenho ficado olhando minha caixa de entrada desde junho de 2024 esperando ver seu nome. Quando seu e-mail chegou ontem à noite, chorei por 1 hora. Estive esperando por essa mensagem desde 15 de dezembro de 2002, o dia em que te segurei por 2 horas no hospital antes de te levarem para sua nova família. Tenho tanto para te contar. Tanta coisa que quero que você saiba sobre seus avós, sobre por que escolhi a adoção, sobre como pensei em você todos os dias durante 23 anos. Sim, a oferta do café ainda está de pé. Sempre estará. Não importa se é em março ou amanhã. Sempre que você estiver pronta, estarei aqui. Sempre estive. Sinto muito que seus pais adotivos tenham feito isso com você. Você merecia mais. Você merece saber que foi amada, porque foi, Laura. Você é. Sempre foi. Raquel. Li a mensagem e comecei a chorar. Nas 3 semanas e meia seguintes, trocamos 52 e-mails. Ela me contou sobre estar grávida aos 17 anos, sobre como os pais dela, meus avós biológicos, a sentaram e disseram: economizamos $60.000 para sua faculdade. Vamos dar isso para ela em vez disso. Eles redirecionaram toda a economia deles e, depois, contribuíram com parte da aposentadoria para os anos restantes. Cerca de $400.000 ao longo de 18 anos. Raquel contribuiu com cerca de $118.000 trabalhando em 2 empregos, como garçonete no comércio, enquanto cursava a faculdade. $518.400 no total. Eles morreram em 2019, escreveu Raquel em um e-mail. Um acidente de carro na I-35. Tinham 62 e 64 anos. Nunca chegaram a me conhecer, mas falavam sobre mim o tempo todo. Guardaram minha foto de recém-nascida do hospital. Esperavam que algum dia eu entrasse em contato. O último desejo deles era garantir que Laura soubesse que foi amada. Chorei ao ler isso. Avós que me amaram antes mesmo de me conhecer, que abriram mão da aposentadoria, que morreram sem saber se eu algum dia saberia sobre o sacrifício deles. No dia 18 de janeiro de 2026, encontrei meus pais adotivos no escritório de advocacia Caldwell & Associates em Austin, a mesma firma que havia administrado a adoção e a conta fiduciária originais. Janete Caldwell, 62 anos, mediou. Connor veio comigo para me apoiar. Eu tinha 3 exigências. A primeira, um pedido formal de desculpas. Meu pai se recusou. Minha mãe não disse nada. A segunda exigência era destruir a nota promissória. Eles concordaram. A terceira, nunca mais entrar em contato comigo. Eles concordaram. A quarta, um reconhecimento por escrito de que minha família biológica pagou $518.400. Meu pai se recusou. Minha mãe assinou relutante. Meu pai tentou justificar. Dei a você uma vida, um lar. Não precisávamos adotá-la. Você não me adotou por amor, eu disse. Você me adotou por $2.400 por mês. Você via um contra-cheque, não uma filha. E quando o dinheiro parou em 2020, esperaram 5 anos para eu me formar para poderem cobrar 2 vezes. Isso não é parentalidade. Isso é transação comercial. Minha mãe desmoronou, chorando. Nós te amávamos. Então por que o slideshow? Perguntei. Por que esconder a carta da Raquel? Por que o Connor recebeu $130.000 para a faculdade e eu não recebi nada? Ela não conseguiu responder. Connor bateu a mão na mesa. Vocês receberam $518.400 em 18 anos. Gastaram talvez $80.000 com a Laura depois que o apoio parou em 2020. Vocês ainda lucraram $438.400. E queriam mais $300.000 dela. Janete Caldwell, a advogada, falou,
O acordo fiduciário foi cumprido legalmente, mas eticamente vocês falharam com esta criança. Meu pai assinou a destruição da nota promissória com a mão trêmula. Saímos. Connor me contou depois sobre a avó Ellen, mãe da Elizabeth, que havia morrido em 2023. Ela deixou $150 mil para Connor ajudá-lo a comprar o condomínio. Ele usou $50 mil. Restaram $100 mil. Vou colocar em um traste para você, ele disse. A vovó teria querido assim. Ela te amava, mesmo quando a filha dela não. Nas 3 semanas seguintes, vi o mundo dos meus pais desmoronar. 28 de janeiro, meu pai foi solicitado a renunciar ao Conselho de Caridade da Plano Children's Foundation. A ironia não passou despercebida. 3 de fevereiro, minha mãe foi forçada a renunciar como diretora de uma organização sem fins lucrativos. Motivos pessoais, dizia a nota do conselho. 5 de fevereiro, a associação deles ao clube de campo não foi renovada. 90% da família extensa os cortou. Os parceiros do escritório de advocacia do Connor se distanciaram do meu pai, que havia sido colega deles. 8 de fevereiro, recebi um último e-mail do meu pai. Sem pedir desculpas, culpando-me por destruir a família. Você sempre foi ingrata, ele escreveu. Connor se virou contra nós por causa das suas mentiras. No dia 10 de fevereiro bloqueei os dois. E-mail, telefone, redes sociais. Eu não precisava das desculpas deles. Não precisava do dinheiro deles. Eu só precisava parar de esperar que me amassem do jeito que eu merecia. 12 de fevereiro de 2026, 19 horas. Primeira ligação com Raquel. 3 horas e 18 minutos. Laura, há algo que você precisa saber sobre seus avós, ela disse. A voz era quente, gentil. Meus pais, quando contei que estava grávida aos 17 anos, eles não me expulsaram. Sentaram comigo à mesa da cozinha e disseram, guardamos $60 mil para sua faculdade. Vamos dar para ela agora. Eles viram isso como um presente, um investimento em você. Eles te amavam antes mesmo de te conhecerem. Ela me contou sobre trabalhar em 2 empregos enquanto estudava, sobre se mudar para Austin em 2020. Queria estar mais perto de onde você estudava. Sabia que a UT Austin ficava lá. Esperava talvez te encontrar algum dia. Raquel nunca se casou. Eu namorei, mas nunca parecia certo. Você sempre foi minha prioridade, mesmo que eu não pudesse ser sua mãe. Nunca tive outros filhos. Você era minha filha. Não queria que ninguém te substituísse. A partir daí, conversávamos toda quinta-feira à noite. 4 ligações semanais, de 2 a 3 horas cada. Em 25 de fevereiro, assinei o contrato de aluguel de um apartamento em Austin. Um quarto, $1.200 por mês, perto do Zilker Park, a 20 minutos da Raquel. Mudei no dia 28 de fevereiro. Connor me ajudou, alugando um UAU, dirigindo 3 horas e 20 minutos para me ajudar a subir caixas por 3 andares. Em 2 de março, comecei meu trabalho na Austin Family Counseling. Minha primeira cliente foi uma menina de 9 anos, adotada, lutando com a identidade. Chorei no meu carro depois da sessão. Sabia exatamente como ela se sentia. 15 de março de 2026, 10 horas, Mozart's Coffee Roasters, à beira do Lake Austin. Connor me levou. Esperou em uma mesa separada, dando espaço, mas ficando perto. Cheguei 15 minutos antes, nervosa demais para me atrasar. Raquel chegou pontualmente. Carregava uma caixa de papelão. Nos vimos, ficamos a cerca de 1 metro uma da outra, olhando fixamente. Laura, disse ela. Apenas meu nome. Então começou a chorar. Eu comecei a chorar também. Nos abraçamos por 5 minutos seguidos, soluçando. Estranhos nas mesas próximas observavam, provavelmente imaginando o que estava acontecendo. Quando finalmente nos sentamos, pude ver a semelhança física. Mesmos olhos verde-avelã, mesmo sorriso torto à esquerda, mesmas mãos, mesma altura, mesma risada. Uma mulher na mesa ao lado se inclinou. Vocês são irmãs? Não, Raquel disse, sorrindo entre lágrimas. Ela é minha filha. Raquel abriu a caixa,
23 cartas de aniversário, uma para cada ano, nunca enviadas. Escrevi para você todo ano, dia 15 de dezembro, disse. Não pude mandar por causa do acordo de adoção, mas escrevi mesmo assim, para que você soubesse que nunca te esqueci. Ela tirou a foto do hospital. Eu recém-nascida, Raquel me segurando, olhando para o meu rosto com uma expressão que nunca vi no rosto da minha mãe adotiva, puro amor. A imagem do ultrassom, a foto da 20ª semana, a pulseira do hospital. Menina Morrison, 15 de dezembro de 2002. Fotos dos meus avós biológicos me segurando recém-nascida. Uma enfermeira havia tirado as fotos. O rosto da minha avó. Eu tinha os olhos dela. O sorriso do meu avô, torto à esquerda, igual ao meu. Eles chamavam tanto, disse Raquel. Falavam de você o tempo todo, se perguntavam como você era, se estava feliz, se estava segura. Conversamos por 6 horas. Ela me leu trechos das cartas de aniversário. 1 ano, será que você já está andando? 10 anos, espero que ame ler tanto quanto eu amo. 18 anos, agora você é adulta. Espero que seja gentil consigo mesma. 21 anos, posso te escrever agora, mas estou com medo. E se você não quiser me conhecer? Quando saímos, eram 16 horas. 6 horas pareceram 6 minutos. Posso fazer parte da sua vida? Raquel perguntou enquanto nos levantávamos. Não como uma mãe substituta, apenas como alguém que te ama. Você já é, eu disse. Nas 2 semanas seguintes, nos encontramos mais 2 vezes. Encontros semanais para café. Em 18 de março, Raquel conheceu Jéssica e a doutora Hernandes. Em 22 de março, Connor se juntou a nós para o jantar. Pela primeira vez, os 3 juntos. Connor se desculpou com Raquel. Eu me beneficiei do dinheiro destinado a Laura. Sinto muito. Você está corrigindo agora, disse Raquel. É isso que importa. Em 25 de março, Raquel me apresentou a seus amigos mais próximos. Esta é minha filha, Laura, disse ela. Estamos nos reconectando depois de 23 anos. Filha. Chorei no banheiro depois de ouvir ela dizer isso. Hoje é 28 de março de 2026. 3 meses e 8 dias desde aquele jantar na mansão. Tenho pensado muito sobre o que significa família. Passei 23 anos acreditando que não era suficiente, que precisava conquistar amor sendo perfeita, sendo grata, sendo invisível. Raquel me ensinou algo que meus pais adotivos nunca poderiam. Amor não é transação. Não é dívida. Não é um slideshow. É sacrifício. É $518.400, conquistados por fundos de faculdade e redirecionados economias de aposentadoria, para que sua filha tivesse uma chance. São 23 anos de cartas não enviadas porque você respeita limites. É esperar por uma ligação sem ter certeza se ela virá. É amar alguém o suficiente para deixá-lo ir, mesmo que parta seu coração. Meu nome é Laura Scott. Tenho 23 anos e finalmente sei o que é ser filha de alguém. Não por obrigação, não por dinheiro, mas porque eu fui desejada, sempre. Se essa história tocou você, inscreva-se e compartilhe. E lembre-se, família não é quem te criou. É quem te amou o suficiente para sacrificar tudo, até sua própria felicidade, pela sua. Obrigada por ouvir.